Era da Vargas é o nome que se dá ao período que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos de forma contínua, de 1930 a 1945. Esse período foi marco na história brasileira em razão das inúmeras alterações que Getúlio Vargas fez no país, tanto sociais quanto econômicas. A era de Vargas teve início com a Revolução de 1930, onde expulsou o poder, a oligarquia, a cafeeira, dividindo-se em 3 momentos: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Até o ano de 1930, vigorava no Brasil a República Velha, conhecida hoje como o primeiro período republicano brasileiro. Com as características principais, centralizava o poder entre os partidos políticos e a reconhecida aliança política, café com leite. De acordo com os políticos, café com leite, existia um revezamento entre os presidentes, apoiados pelo Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, influenciados um pelo outro partido. Assim dizia-se, nada mais conservador que um liberal no poder. Em 1930, foram realizadas eleições para a presidência da República. Nessa eleição, a vitória foi de Júlio Prestes. Mas a Aliança Liberal recusou aceitar a validade das eleições, alegando que a vitória de Júlio Prestes era decorrente de fraude. Além disso, os deputados eleitos em estados onde a Aliança Liberal conseguiu a vitória não tiveram reconhecimento dos seus mandatos. Os estados aliados principais do Rio Grande do Sul planejaram então a revolta armada. A situação acaba agravando-se ainda mais quando o candidato vice-presidente de Getúlio Vargas, João Pessoa, é assassinado em Recife, capital de Pernambuco. Como os motivos desta morte foram duvidosos, a propaganda getulista aproveitou-se disso para usá-la em seu favor, atribuindo a culpa à oposição, além da crise econômica acentuada pela crise de 1929. Por sua vez, desfavorável ao governo vigente desde o tendinismo, começou a mobilizar e formou uma junta governamental composta por generais do exército. No mês seguinte, em 3 de novembro, Júlio Prestes foi deposto e fugiu junto com Washington Luiz, e o poder foi passado para Getúlio Vargas, ponto ao fim da República Velha. Governo Provisório, 1930-1935. O governo provisório teve como objetivo reorganizar a vida política do país. Nesse período, o presidente Getúlio Vargas deu início ao processo de centralização do poder, eliminando os órgãos legislativos, federal, estadual e municipal. Diante da importância que os militares tiveram na estabilização da Revolução de 30, os primeiros anos da era Vargas foram marcados pela presença dos tenentes nos principais cargos do governo. Por essa razão, destinados representantes do governo assumiram o controle dos estados. Tal medida tinha como finalidade anular a ação dos antigos coronéis e sua influência política regional. Mesmo derrotado com as forças oposicionais, o presidente convocou eleições para constituinte no processo eleitoral devido ao desgaste gerado pelos conflitos paulistas. As principais figuras militares do governo perderam o espaço político e em 1934 uma nova Constituição foi promulgada. A Carta de 1934 deu maiores poderes ao Poder Executivo, adotou medidas democráticas e criou as bases de legislação trabalhista. Além disso, sancionou o voto secreto e o voto feminino. Por meio dessa resolução e o apoio da maioria do Congresso, Vargas garantiu mais um mandato. Durante esse período, o governo de Vargas era enfrentado por duas alianças, A e B, Ação Integralista Brasileira, que defendia as ideias conservadoras e fascismo, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que defendia a reforma agrária e o comunismo. Após algumas tentativas de golpe liderado pelo comunista, o que ficou conhecido a Intentona Comunista, o presidente Vargas
passou a afirmar que o Brasil sofria uma ameaça comunista. Por conta disso, ele conseguiu anular as eleições que estava marcada para o ano de 1937. Porém, ao anunciar o plano de Cochin, alegado que se tratava em outra tentativa de golpe comunista. Vargas anulou também a Constituição de 1934 e deu início ao Estado Novo. O Estado Novo foi o período de maior centralização do poder de Vargas, uma verdadeira ditadura. Além de censurar os meios de comunicação, Getúlio reprimiu atividades políticas e prendeu seus inimigos políticos, e deu continuidade à sua política trabalhista, criando CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, a carteira de trabalho e o salário mínimo, dentre outros. Um fator marcante sobre o período foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A era de Vargas chegou ao fim em 1945, quando o general Eurico Gaspar Dutrava venceu as eleições, porém Getúlio Vargas retornou ao poder em 1951.